Sabe, programar é, no fundo, como resolver um grande quebra-cabeça. A nossa missão é dar instruções para o computador de um jeito tão, mas tão claro e lógico que ele não tenha outra opção a não ser fazer exatamente o que a gente quer. Então, vamos juntos desvendar como esses comandos, essas ordens realmente funcionam por dentro. Ok, para a gente já começar a aquecer os motores do nosso raciocínio lógico, que tal um desafio? É um enigma bem clássico, a grande questão é, qual seria a sequência exata de passos, o passo a passo, para resolver este problema sem quebrar nenhuma das regras? E as regras são o ponto central de tudo, né? Primeiro, a canoa só aguenta o senhor e mais uma coisa por viagem, ponto. E aí vem os perigos. Se a raposa ficar sozinha com as galinhas, já era, ela vai comer as galinhas. E se as galinhas ficarem sozinhas com o milho, adivinha? Elas vão comer o milho. Ou seja, cada movimento, cada viagem de canoa precisa ser muito bem planejado para evitar essa confusão. Então, percebe a semelhança? Resolver esse enigma é, na essência, o mesmo que programar. É sobre criar uma sequência perfeita de passos lógicos, onde cada instrução tem que ser exata. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos abrir a caixa de ferramentas de quem programa e dar uma olhada nas peças que a gente usa para construir essas instruções. A primeira coisa que a gente tem que entender é que no coração de todo computador existe uma poderosa máquina de calcular. É a essência dele. E para a gente dar ordens de cálculo para essa máquina, usamos o que chamamos de operadores aritméticos. Pense neles como as peças mais básicas, os tijolos fundamentais para qualquer conta que a gente queira fazer em um código. É isso aí. São esses símbolos que a gente usa para mandar o computador fazer contas. Bem simples. Mas o mais legal é ver isso em ação, né? Vamos ver na prática como cada um deles funciona, começando pelo mais familiar de todos. Vamos lá. A adição. O famoso sinal de mais. Em programação, a gente usa uma coisa chamada variável para guardar informações. Imagina que são caixinhas com etiquetas. Aqui, a gente criou uma caixinha A e colocou o número 10 dentro. Depois, uma caixinha B com o número 5. Quando o código diz int C igual a mais B, a gente está ordenando computador. Pegue o que tem na caixa A, some com o que está na caixa B e guarde o resultado numa nova caixa chamada C. Simples assim. O resultado, claro, é 15. Para subtração, a lógica é exatamente a mesma. O computador olha para a nossa variável A, que tem o valor 10, e para B, com o valor 5. A operação A menos B simplesmente calcula a diferença entre eles e o resultado, que é 5, é guardado direitinho na nossa variável C. Agora, um detalhe importante. No mundo da programação, para multiplicar, a gente não usa o x, a gente usa o asterisco, é o símbolo universal para isso. Então, dando a ele os nossos valores 10 e 5, ele executa a multiplicação e guarda o produto, 50, na variável de resultado C. E para dividir, qual símbolo a gente usa? A barra inclinada. Essa aqui. Ela faz exatamente o que a gente espera. Calcula quantas vezes um número cabe dentro do outro. Usando os nossos valores, A sendo 10 e B sendo 5, 10 dividido por 5, o resultado é exatamente o 2. Sem mistério. Certo. Agora vamos ver um operador que é super útil, mas que talvez seja novidade para algumas pessoas. É o módulo, representado pelo sinal de porcentagem. O lance dele é o seguinte, ele não te dá o resultado da divisão, ele te dá o resto da divisão. No nosso exemplo, A vale 11 e B vale 2. Se a gente divide 11 por 2, o resultado é 5, certo? Porque 2 vezes 5 dá 10. E o que sobra para chegar no 11? Sobra 1. É esse 1, esse resto, que o operador módulo retorna. Isso é uma ferramenta incrível para saber, por exemplo, se o número é par ou ímpar. Beleza, fazer contas é fundamental, o computador é ótimo nisso. Mas o que faz um programa ser de fato inteligente é a sua capacidade de tomar decisões. E para tomar decisões, a gente primeiro precisa fazer perguntas ao código. As ferramentas que a gente usa para fazer essas perguntas são os operadores relacionais. E aqui está o pulo do gato. Esses operadores não devolvem um número como resposta. A resposta deles é sempre, verdadeiro ou falso, um simples sim ou não. Então, se a gente quer perguntar se A é igual a B, atenção, a gente usa dois sinais de igual. Um sinal só serve para atribuir valor, 2 é para comparar. Para perguntar se é diferente, usamos exclamação e igual. E aí vem os clássicos que a gente já conhece, maior que, menor que, e as suas variações, maior ou igual e menor ou igual. São essas respostas de verdadeiro ou falso que permitem que um programa escolha seguir por um caminho ou por outro. Tá, mas e se uma única pergunta não for suficiente? Sabe, às vezes uma decisão depende de várias condições ao mesmo tempo.
É aqui que a coisa fica realmente interessante. A gente começa a combinar essas perguntas para construir uma lógica mais sofisticada, mais complexa. Vamos começar com o E lógico. O símbolo deles são esses dois E comerciais. Pensa nesse cara como o mais rigoroso, o mais exigente de todos. Para ele dizer verdadeiro, tudo, absolutamente tudo que a gente está testando tem que ser verdadeiro. Se tiver uma coisinha só que for falsa, já era. A resposta final dele é falso. Vamos ver um exemplo prático. A gente tem a variável A com valor 5 e a B com valor 10. A pergunta que o código está fazendo é: o valor de A é maior que 0 e, ao mesmo tempo, o valor de B é maior que 0? Vamos checar. A é 5, então é maior que 0? Sim, verdadeiro. B é 10, maior que 0? Sim, verdadeiro também. Como a primeira parte é verdadeira e a segunda parte também é, o resultado final de toda a expressão é verdadeiro. Essa tabela, que a gente chama de tabela da verdade, deixa a regra do E supervisual. Repare na última coluna, a do A and B. Ela só tem um V de verdadeiro. Em que caso? Justamente na única linha onde tanto A quanto B são verdadeiros. Em todas as outras combinações, se tiver um F de falso no meio, o resultado é sempre falso. É a regra do exigente, lembra? Agora, em contraste com o E exigente, a gente tem o OU lógico. O símbolo dele são essas duas barras verticais. E ele é bem mais flexível, mais tranquilo. Para ele, basta que pelo menos uma das condições seja verdadeira, só uma, para que o resultado de tudo já seja verdadeiro. Olha só este código. A pergunta agora é: A é maior que 0 ou B é menor que 0? Bom, a gente sabe que o nosso A vale 5. Então a primeira parte, A maior que 0, é verdadeira. E sabe o que é legal? O computador é otimizado. Como ele está usando o OU e a primeira condição já deu verdadeiro, ele nem perde tempo verificando a segunda. Ele já sabe que tem o suficiente para dizer que a condição inteira é verdadeira. E a tabela da verdade do OU mostra exatamente essa flexibilidade. Dá uma olhada na última coluna. Tá cheia de verdadeiro. Qual é o único jeito do resultado ser falso? Somente se as duas condições A e B forem falsas ao mesmo tempo. Em qualquer outro cenário, o resultado é verdadeiro. Certo. Agora vamos juntar tudo isso. Quando a gente mistura vários desses operadores numa única expressão, quem o computador resolve primeiro? É igual na aula de matemática, lembra? Existe uma ordem correta. Em programação, o nome disso é precedência de operadores, e é fundamental entender isso para evitar resultados inesperados. Olhem bem para essa expressão. Se a gente for resolvendo na ordem que a gente lê, da esquerda para a direita, faríamos 5 mais 10, que dá 15, depois 15 vezes 2, que dá 30. Parece lógico, né? Só que não. Para um computador, o resultado correto dessa conta é 25. Ué, por que essa diferença? A resposta está na hierarquia das operações. O computador segue essa hierarquia à risca. Multiplicação e divisão sempre são resolvidas antes de adição e subtração. Por isso, ele primeiro calcula 10 vezes 2, que dá 20. Só depois ele soma aos 5, chegando no resultado correto de 25. E no topo de toda essa prioridade, a regra de ouro. O que estiver dentro de parênteses é sempre resolvido primeiro, não importa o que seja. E é assim que tudo se conecta. Os operadores que fazem contas, os que fazem comparações e os que combinam essas comparações. Podem parecer só alguns símbolos simples, mas são exatamente essas peças do quebra-cabeça que, quando unidas da forma certa, permitem criar as lógicas incrivelmente complexas por trás de todos os aplicativos e sistemas que usamos todos os dias. E com essas ferramentas em mãos, as possibilidades se tornam gigantescas. A questão deixa de ser como a gente pode programar e passa a ser o que a gente quer resolver. Fica aí a reflexão. Que problema do nosso dia a dia está apenas esperando por uma sequência inteligente de instruções para ser solucionado?